O agronegócio é a grande força econômica do país. É o fator que faz com que o Brasil tenha anualmente superávit na sua balança comercial. Mas não é fácil fazer isso, não é fácil fazer produção agropecuária no país por conta da série de fatores que influenciam nessa atividade, além de decisões políticas que preocupam muito mais. A gente quer saber o que está acontecendo hoje e qual é o ânimo do produtor rural aqui no Brasil, o agronegócio. Como vai? A gente está esperando uma super safra vindo aí. Pode melhorar, pode ser boa. Boa no sentido econômico, para quem produz, boa para nós, povo, que vamos consumir. Assuntos deste episódio do Pode Tudo. Apoio Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Para falar sobre tudo isso, para falar sobre segurança jurídica no campo, comigo aqui no estúdio, o especialista em direito do agronegócio e direito do trabalho, Dr. Luiz Cláudio Paiva de Carvalho. É um prazer receber você aqui. Boa tarde, Cassim, boa tarde a todos os telespectadores. O prazer é todo meu, uma grande satisfação poder estar aqui, compartilhar aí um pouco dos nossos conhecimentos, das nossas experiências e dos nossos aprendizados no dia a dia também. Você trabalha, você tem escritório numa das regiões altamente produtivas do agronegócio aqui no estado de Goiás, que é Palmeiras, aquela região que caminha para o sudoeste do estado. Positivo. Qual que é hoje o ânimo do produtor rural? Ele está animado, ele está entusiasmado, ele se sente dificuldade? Cassim, com toda convicção, nos meus 18 anos de advocacia, desde o período que eu também representei algumas empresas do agro e atualmente representando o produtor rural desde 2019, eu nunca vi um cenário tão crítico, tão preocupante, tá, durante todo esse período da advocacia do agronegócio, né? Então, isso reflete não só ao produtor rural, mas todo o sistema agroindustrial, que ele inicia na industrialização de insumos, quem fornece os produtos, né, para a produção rural, que é o segundo ponto, que é onde o produtor produz através dos insumos. A terceira cadeia é a industrialização dos alimentos, que impacta negativamente também. A distribuição desse alimento, que envolve as taxas, os impostos, né? E, por fim, o consumidor final, né? Que somos nós, consumidores, que também sofremos com todo esse impacto negativo. Então, ou seja, desde os fornecedores de insumos, desde a produção rural, desde a importação e exportação, desde a industrialização de alimentos e até o consumidor final. Então, esse impacto negativo do agronegócio, seja por razões de políticas, econômicas, climáticas, né, impacta todo o sistema agroindustrial, negativamente. As decisões que são tomadas pelo governo federal, o atual governo, elas estão preocupando? Eu só quero lembrar uma frase aqui da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela chamou o agronegócio de ogro-negócio, quer dizer, como se fosse algo muito ruim, algo muito arcaico, algo muito atrasado. Não sei se as decisões do governo, desse governo, como é que elas estão refletindo no produtor rural, na atividade dele. Com todo respeito à opinião de quem fez essa afirmação, eu discordo plenamente, né? E isso é por fator histórico, né? Eu acredito que seja até uma falta de respeito com o agronegócio, porque o agronegócio é responsável por quase 30% do PIB do Brasil. Nós alimentamos bilhões de pessoas no mundo inteiro, né? O produtor, o fornecedor de insumos, todos os profissionais, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, que trabalham ligado ao agronegócio direto ou indiretamente, eles devem ter muito mais incentivos, né, do que medidas taxativas, do que críticas ou decisões que vão afetar esse setor produtivo, porque isso impacta negativamente a todas as classes sociais, seja de quem é de baixa renda, média renda ou de alta renda, né? Então, eu costumo dizer, inclusive, o seguinte: o produtor rural, ele arrisca todo ano o seu patrimônio da família e o seu dinheiro para poder produzir e levar alimento na mesa das pessoas. Por quê? Para ele poder pegar um financiamento, por exemplo,
ele precisa normalmente dar um bem em garantia. Se ele não colhe em razão de fatores climáticos, em razão de doenças, pragas que afetam a produção ou culpa de fornecedores, que às vezes entregam um produto de má qualidade, ele compromete o patrimônio dele para poder pagar aquela dívida. Então, muito pelo contrário, eu já tive informação, por exemplo, que o produtor rural nos Estados Unidos, ele dorme tranquilo. Porque lá o governo incentiva o produtor, paga seguro para ele. Se chover, se molhar ou não, ele vai ter a tranquilidade que ele tem um seguro, que ele tem um incentivo do governo. Aqui o produtor, ele fica todo dia olhando para o céu, se vai chover, se não vai chover, se está tendo alguma praga que está afetando a produção, fica desesperado, porque se ele não colher, ele sabe do endividamento que ele vai ter. Consequentemente, os fornecedores que não recebem no produtor também vão ficar devendo. Por isso que tem várias grandes empresas, de pequeno, médio, grande porte, que estão pedindo recuperação judicial. Na própria CNN publicou uma matéria que aumentou mais de 500% recuperação judicial dos produtores rurais nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Então, os próprios fatos, né, já respondem à sua pergunta e, ao mesmo tempo, vão totalmente contrário à opinião dessa mulher que você, né, é Marina Silva, é ministra do Meio Ambiente, né? Olha bem. Da ministra, exatamente. O status de quem pronunciou isso, né? Que para ela o agronegócio é o agronegócio. Sem ser aquelas empresas ou produtores rurais que já pediram recuperação judicial. Como é que é a situação hoje do produtor rural na região onde você atende, as pessoas com quem você tem contato? Olha, Cassim, semanalmente eu atendo produtores que estão tentando desesperadamente fazer renegociações de dívidas, seja com instituições financeiras, seja com revendas de insumos ou fornecedores, seja com cooperativas, renegociações em contratos de arrendamentos, né? Então, assim, normalmente, quando a crise ela não é tão avassaladora, nós atendemos vários tipos de clientes com situações diversas. Aquele que está buscando crédito, aquele que pede para revisar um contrato, aquele que pede uma assessoria por uma negociação que ele está se fazendo, né? Hoje que eu falo, nos últimos, vamos dizer, 20 meses para cá aproximadamente, tá? A maior parte da demanda do meu trabalho é renegociação de dívida. Com banco, com fornecedor? Banco, fornecedores, cooperativas e revisão de contratos de arrendamentos, né? Porque com o preço que estão os produtos hoje, baseando com a data que foi feito o contrato, com o preço que era antes, o produtor está praticamente produzindo para pagar a conta e não está sobrando para ele sobreviver. Então é por isso que a demanda de renegociações de para ele prorrogar prazo, para ele ter fôlego para produzir, pagar as contas, para sobrevivência e para continuar produzindo também, aumentou muito, né? Isso você pode confirmar essas informações com bancários, com engenheiros agrônomos que são vendedores de insumos dessas empresas do agronegócio, com quem trabalha em cooperativas, né? Então, assim, a inadimplência aumentou absurdamente. Eu tenho muito contato com colaboradores de instituições financeiras, os quais eu tenho muito respeito, já chegaram a me falar assim, de inadimplência de 30%, 50% em algumas instituições. Né? Então, isso, consequentemente, impacta também na demissão de vários funcionários, de desemprego. Né? Empresas, bancos com riscos econômicos, fornecedores com risco de falência mesmo. Uma das maiores empresas do agronegócio do Brasil, a Galaxy, pediu recuperação judicial. Né? Quer dizer, é um sintoma muito ruim. Né? A Pioneer também teve problemas, né? Deixou o país. O banco, ele facilita, ele consegue entender a situação do produtor rural. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma elevação da taxa básica de juros. A taxa básica de juros sobe por conta dos gastos do governo. Então não há um controle fiscal, faz com que o banco, o governo tenha que buscar dinheiro no mercado para rolar a sua dívida,
para buscar esse dinheiro, ele começa a pagar taxas cada vez maior. Para controlar isso, o Banco Central sobe a taxa de juros. Isso reflete em todo o mercado. Como é que isso está batendo no produtor rural? Perfeitamente. Você já iniciou esclarecendo muito bem, né? Isso é uma consequência que acontece em razão de todos esses fatores. No entanto, especialmente em relação a instituições financeiras, do que eu tenho acompanhado, tá? Seja em relação à assessoria para produtores que estão reivindicando o crédito rural para custeio e investimento, seja aqueles produtores rurais que procuram uma assessoria jurídica para renegociação de dívida, o que eu posso te dizer com muita convicção, a política das instituições financeiras, elas modificam com muita frequência de acordo com a realidade de cada ano, tá? Então, ou seja, eu vou dar um exemplo. Como a inadimplência está alta, os bancos limitam mais o crédito. Eles ficam mais criteriosos na avaliação que eles utilizam, né, para poder aprovar ou não aprovar um determinado limite de crédito, tá? Quais são essas características, quais são essas exigências, né, que o banco avalia para poder aprovar um crédito ou não? Primeira coisa, ele analisa a receita anual do produtor, a capacidade patrimonial, a capacidade de produção, né, seja de agricultura, seja pecuária, o comprometimento que ele tem com outras instituições, né, e o seu endividamento. Então, o que acontece? Se o produtor está produzindo menos, se a dívida está aumentando, se o patrimônio está diminuindo, e está sendo um cenário geral, não só de um caso específico, os bancos, por exemplo, olha, se eles estariam, por exemplo, liberando com recurso livre, hipoteticamente 100 milhões, eles vão restringir para 50, 40. E aí acaba só os grandes produtores que acabam tendo mais acesso a esse recurso livre do banco. Aí quando o governo ainda vem taxar o recurso livre, que é subsidiado pelo governo, ou quando ele corta, e aí para onde que o produtor vai recorrer? Está chegando a um ponto que o produtor não vai ter mais outra opção, não ser mudar de profissão. O crédito, que é um crédito que todo ano é liberado pelo governo dentro do seu plano Safra, esse ano teve um problema, agora há pouco tempo teve um problema aí, tiveram que suspender os financiamentos, o governo teve que editar uma medida provisória, liberando mais 4 bilhões. O dinheiro que está saindo, embora saindo devagar, ele está dando para atender as necessidades dos produtores rurais, porque a produção rural ela tem uma janela, né? Uma janela climática. Sim. Né? Não adianta liberar dinheiro depois, antes ou liberar muito depois. Tem uma janela que esse dinheiro tem que chegar na hora certa. Está acontecendo isso? Olha, até o momento ainda está tendo, mesmo que pouco, né, ainda algum recurso, né, para o plantio, no entanto, com critérios muito maiores para poder aprovar um crédito ou não. Então, assim, os bancos, até respondendo uma das suas perguntas que você fez anteriormente, não vou generalizar, mas os bancos que estão já há muitos anos, décadas, trabalhando com produtor rural, né, assim, a gente vê, de certa forma, um interesse claro de fazer negócio, que o banco precisa de emprestar para se capitalizar, né? Mas desde que essa cadeia do agronegócio esteja funcionando bem, desde que o governo federal esteja incentivando também com recurso subsidiado, né? Porque com recurso subsidiado do governo, o banco ele passa a ser avalista para poder emprestar o dinheiro do governo. Se o produtor não paga, o banco tem que pagar, né? Então, assim, e o banco é responsável pelo critério de avaliação de aprovar ou não o crédito, né? Porque o dinheiro é liberado por banco, né? Para o banco, do governo para o banco. Isso, vai para o banco. Isso, e o banco ele é um intermediário que repassa o dinheiro do governo. Então, se o banco aprova um determinado recurso para um determinado produtor com um recurso livre do governo, ele fica sendo o avalista. Se o produtor não pagar, o banco tem que pagar para o governo, né? E por isso que ele pede as garantias, né, para poder aprovar, seja da produção, seja de uma garantia de um imóvel, né, seja ele rural, urbano, enfim, colheitadeiras, enfim. Então, o que acontece? Ainda, claro, está existindo, né, ainda existe a atividade agrícola, a atividade pecuária, atividades de outros setores da agricultura, do agronegócio, só que com menos recurso, com mais critérios, com mais dívidas, com mais inadimplência. Então,
no momento que nós precisamos ter mais incentivo para reduzir imposto e para ter mais recursos do governo, o momento que o produtor mais está precisando é o momento que ele mais está tendo esse apoio que deveria ter. Então, o cenário é muito preocupante atualmente nos próximos anos, se não tiver uma mudança nesse sentido. Para o grande público, passa uma imagem de pujança. A gente começou falando aqui a respeito da representatividade no PIB do que o agronegócio produz. Mais de 30% do PIB vem do agronegócio. A nossa balança comercial, boa parte dela é o que o agronegócio exporta. Isso. Então, fica a imagem de uma potência financeira. Quando a gente conversa com o produtor rural, de modo geral, eles estão sempre numa situação ruim. Fica parecendo uma coisa meio incoerente. Por que isso? Olha, assim, são diversos fatores que nós acompanhamos, né, quase que semanalmente, que isso reflete negativamente, né? Então, assim, seja por política externa, seja por políticas internas, seja por fatores climáticos, seja por critérios de avaliação de instituições e fornecedores que estão cada vez mais rigorosos, o sentimento hoje, assim, do produtor rural em relação a tudo isso que está acontecendo, tudo isso que você disse, né? Assim, eles estão, de alguma forma, perdendo a esperança, sabe? Assim, eu já tive cliente, pai de família, que chorou na minha frente, né? Com problemas pessoais, filho especial e dívidas para pagar, pessoas assim que tinham 40 anos de agricultura, primeira vez que está tendo um problema aqui na inadimplência agora. Teve um senhor, um cliente que chegou até com sonda lá, né? Já, você vê, com 70 anos de idade, depois da vida toda controlada, nunca teve o nome sujo, agora que vem os problemas de saúde em decorrência da terceira idade, né? Tá indo lá, tendo que renegociar segurando uma sonda, né? Que nunca passou por aquilo, morrendo de vergonha. Então, assim, eu tenho apenas que, né, assim, desejar, né, que o nosso governo federal, todas os representantes do país, do agronegócio, né, possam dar uma importância maior, possam mais incentivar do que taxar, né, porque se não tiver uma mudança radical em curto prazo, né, a tendência é só piorar, e não é só para o produtor, como eu disse, para os fornecedores, para as instituições financeiras, para nós, consumidores finais, né? Então, realmente é uma pergunta que eu também gostaria de fazer, né, para os nossos ministros, né, da agricultura, para essa ministra do meio ambiente, para o nosso presidente, né, de que forma solucionar um problema que está cada vez mais grave, que parece que eles ignoram. Parece que o Brasil agora, notícia recente, nesta safra, que começa a ser colhida agora, ele vai ter uma safra muito boa, pelo menos é esperado, a previsão é que uma safra muito boa. Sim. Vai faltar caminhão. Todas as razões, né? Ou a fábrica não produziu o suficiente, ou a empresa não teve condição de comprar para poder renovar a frota, ampliar a frota, mas vai faltar caminhão para puxar essa safra, tirar essa safra. Sim. Isso daí significa o custo do transporte mais caro. Portanto, o frete mais caro faz com que o produto chegue mais caro para a indústria, chegue mais caro para a exportação, e vai chegar, quando o produto final daquilo que foi colhido for para a mesa, vai chegar com um preço maior. Há essa preocupação hoje com os produtores rurais? Com toda certeza, né? Assim, em contrapartida, né, bem observado por você, vamos também falar de coisa boa, né? Graças a Deus, as nossas regiões, né, choveram bastante, né? A produção da safra foi muito melhor do que a dos últimos anos. A expectativa, né, de colheita, como já está ocorrendo, né, está sendo muito boa, e algumas regiões específicas não tanto, mas de um modo geral muito melhor do que nos últimos anos, né? Então, isso, claro, é um fator positivo, né, para que a economia do agronegócio, de um modo geral, né, possa dar uma fortalecida, né, em razão dessa última safra especialmente. Agora, em relação à logística,
né, o transporte, ele é fundamental, porque tudo isso impacta nas negociações, né? Então, assim, a soja já está com preço baixo, né, vamos dizer assim, em vista do que era nos últimos anos. Outros produtos desvalorizaram, alguns deu uma valorizada, como a pecuária, por exemplo. Então, é a lei da oferta e da demanda, né? Se está faltando caminhão, né, vai encarecer o frete, vai encarecer o transporte e, consequentemente, as negociações ficam assim, mais desvantajosas, né, e, no final de tudo isso, mais caro para nós consumidores também. Em algumas regiões do Brasil não vai faltar só caminhão, falta estrada também para puxar a safra. Sim. Então, quer dizer, é outro fator a encarecer o frete e a qualidade da malha rodoviária do Brasil, principalmente nas regiões produtoras. Sim. Aqui em Goiás não é diferente. Aquela região do sudoeste do estado, uma região produtora, tem estradas ruins. Isso também deve causar alguma preocupação aos produtores, não? Não, com toda certeza. Tudo que é essencial, né, para o sistema do agronegócio, que eu bato muito em cima nessa cadeia, né, nessa ramificação, tudo que impacta negativamente prejudica todas as classes de profissionais, desde fornecedor, instituição financeira, produtor rural, quem trabalha com logística e os consumidores finais, né? Então, assim, o produtor rural, especialmente, né, quem eu acompanho mais nos últimos anos, mesmo que indiretamente, para atender o produtor, eu tenho que estar junto às instituições, aos fornecedores, para poder fazer uma renegociação de dívida, para conseguir um crédito rural, né, para analisar contratos de compra e venda de mercadorias, de produtos, de prestação de serviço, enfim. Então, assim, é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Então, o produtor, ele é uma peça fundamental para fornecedor de insumo poder vender o seu produto, para que os bancos possam emprestar e receber o pagamento capitalizado, né, de juros, para que o banco possa ter o seu lucro, para que possa levar alimento para a população e para que ele também possa continuar sobrevivendo. Então, assim, eu costumo dizer que o advogado do agro, especialmente o advogado que representa o produtor rural, ele tem que ter dois principais objetivos: é ajudar o produtor a continuar plantando, a preservar o seu patrimônio e para que ele possa prosperar. Isso envolve várias circunstâncias. Para que o produtor continue produzindo, ele tem que ter crédito, ele tem que ter produção, ele tem que ter mão de obra, ele tem que ter maquinário, ele tem que ter óleo diesel, né? Então, a gente para observar, tudo que o produtor precisa envolve direto ou indiretamente também outros profissionais. É lá do posto de combustível, é lá da transportadora, é o tratorista, o profissional liberal, o prestador de serviço, né? Os fornecedores de insumos. Então, assim, um motor depende de várias peças para funcionar. O agronegócio não tem diferença. Então, quando a gente fala assim, impacta muito um produtor rural, impacta. Mas também aos fornecedores, também às instituições financeiras, também ao transporte, aos profissionais liberais. Igual, às vezes algumas pessoas falam, mas a crise gera muito serviço para advogado, muita cobrança e tal. Eu falei assim, olha, primeiramente, a gente nunca deve desejar um mal para ninguém. Em primeiro lugar, né? E mesmo que venha uma grande demanda maior de serviço em razão de crises, a gente nunca pode deixar de ser humano, né? Então, assim, nós temos o lado profissional, mas a gente tem que ter empatia. E graças a Deus, assim, a gente tem conseguido fazer muitos acordos. Por quê? Porque se não tiver esse equilíbrio numa renegociação de dívida, as duas partes acabam perdendo. Porque aí vai aumentar a recuperação judicial. Se o produtor entrou com recuperação judicial, aquele credor, ele sabe que ele tem que ir para um processo de recuperação judicial, tem uma ordem de credores até chegar nele, então todo mundo sai perdendo, né? Então, tem que ter... Eu acredito assim, sabe, um pouco mais de empatia, de sensatez, de equilíbrio, sabe, assim, porque se cada um olhar só para o próprio bolso, só para os próprios interesses,
né, a tendência é só piorar. Hoje, um produtor rural, ele já está consciente da necessidade de um advogado especialista no direito agrário, no direito do agronegócio, antes de fechar um contrato? Ótima pergunta, tá, Cassim? Não só não está, como ele acaba sendo muito prejudicado por não ter essa consciência. Não vou generalizar tanto, tá? Onde tem hoje advogado do agro atuando, né? O produtor rural está buscando um pouco mais essa assessoria, que eu costumo dizer que é a mais importante, não é só no agronegócio, qualquer ramo da advocacia, é assessoria preventiva. Porque normalmente o produtor, como ele já tem historicamente, tradicionalmente, uma cultura de fazer os negócios no bigode, né, na confiança e tal, só que hoje as coisas mudaram demais. O produtor ele tem que pensar como empresa para ele poder progredir. Por que pensar como empresa? Toda empresa tem um comercial, tem um jurídico, tem um contador, tem um administrativo, né? E o produtor rural, como qualquer profissional, normalmente a gente entende mais daquela área que a gente atua. Então o produtor ele entende muito de produção, de pecuária, de preço, de produto e tal, mas ele às vezes assina um contrato sem saber a diferença de uma hipoteca para uma alienação fiduciária. E na prática isso é muito, muito grande, essa diferença. Embora ele está dando uma área ali de hipoteca e alienação, ou alienação tem a mesma finalidade de garantir a dívida, só que se ele não conseguir pagar, a alienação fiduciária ela é muito mais severa, ela é muito mais rápida para que o credor possa transferir, consolidar aquele imóvel em garantia para ele. A hipoteca depende de uma ação judicial, o produtor rural vai poder apresentar uma defesa, dali tem uma decisão, até chegar à fase do leilão, passa pela penhora, avaliação, até chegar à arrematação, né? A praça e a arrematação. Então isso ele já ganha tempo para poder renegociar, produzir e pagar a dívida. A alienação fiduciária é questão de meses. Isso é feito às vezes até em próprio cartório, sem precisar nem sequer de uma ação judicial, entendeu? Para poder um banco consolidar um imóvel que foi dado em garantia. E ele só vai saber disso na hora que ele não consegue pagar. Então o que eu estou querendo dizer com isso? O produtor ele tem que entender que a necessidade de uma assessoria jurídica especializada, ela é muito mais barata e muito mais vantajosa para ele antes dele assinar um contrato, durante as negociações, para ele fazer uma negociação com segurança jurídica, do que procurar o advogado só depois que o problema já existe, só depois que ele recebe uma ação de cobrança. A ação do agronegócio, qualquer que seja ela, corre na justiça comum ou existe varas especializadas? Não, é o seguinte, depende, claro, de qual que é o problema, de qual que é o litígio, né? Cobrança de dívida é... De dívida é justiça comum, justiça tá? comum. Não tem, assim, uma justiça específica para operações, processos do agronegócio, tá? Uhum. Porque muitas das atividades do agro entram no processo civil, né? Uhum. Então, às vezes no tributário, quando envolve questões federais, de impostos federais, aí é na justiça federal, se for imposto estadual é justiça estadual, né? Então, assim, em relação à competência do juízo, tá? Não tem algo específico do agronegócio, tá? Isso já envolve outro tipo assim, de legislação que se compara a várias situações que não são do agro para saber qual que é a justiça competente de cada caso, mas não porque é do agro especialmente, tá? O presidente norte-americano, Donald Trump, ele tomou uma série de medidas aí, inclusive sobretaxando, na verdade, produtos que os Estados Unidos estão importando. E um dos países é o Brasil. O Brasil é um grande fornecedor de alimentos para o mundo, de matérias-primas, de aço, né? E claro que se isso não for revisto, haverá um impacto. Há alguma preocupação dessas medidas para o agronegócio ou o agropecuarista está mais preocupado com decisões internas? Olha, com toda franqueza, eu acredito assim que seja o agropecuarista, seja o agricultor, assim, claro que eles têm informações, né, de tudo que impacta positivamente ou negativamente de políticas exteriores, né, da economia do exterior. Mas o que eu vejo assim como maior preocupação
é a nossa política interna. Tá? Então, é claro que muitas das situações econômicas, políticas, sociais, às vezes de força maior, que acontecem no exterior, né, impactam também no agronegócio, como uma pandemia, por exemplo, né, como uma guerra, falta insumos, faltam produtos, falta mão de obra, falta tudo e tal. Mas o maior desafio que eu vejo, de um modo geral, a maior reclamação, tá? Não estou falando por estar defendendo algum partido político A ou B, né? Não como partidário, não é nada disso. Mas é um sentimento que a gente acompanha, que a gente percebe de opiniões de vários profissionais ligados ao agronegócio. Seja o bancário, seja o fornecedor de insumos, seja o produtor, seja o prestador de serviços, né? Tem aqueles mais atualizados, que estudam mais, que leem mais, que estão mais atenados a essas políticas, claro, né? Do exterior, mas a maior parte dos profissionais, a gente vê que a insatisfação é muito mais de dentro do que de fora. Sim. Quer dizer, da política doméstica mesmo, né? A respeito de outra coisa que afeta grandemente quem produz grãos e tem que colher tudo numa mesma época, como estocar isso daí para esperar melhor momento para vender, com preços melhores. Essa é uma dificuldade que todo ano os produtores enfrentam. Aqui em Goiás, na região onde você atua, há essa preocupação também? Com certeza, só que para poder estocar produto não é tão simples. Primeiro que o produtor tem que ter uma estrutura física para isso, entendeu? Tem que ter um silo, né, um armazém próprio, e são poucos que têm essa condição. Um armazém para se construir hoje é mais de 10 milhões de reais, tá? No preço de hoje, tá? Há uns anos atrás eram 7, hoje a gente ouviu falar de 10 para cima. Então, o que acontece? Ele tem como ter um estoque? Tem, mas normalmente são grandes produtores, tá? Porque aquela produção do produtor, normalmente ela já está comprometida para pagar a dívida. E aí, se ele não paga, o credor vai ajuizar uma ação de arresto, né, que é popularmente conhecida, para que o juiz determine a apreensão daqueles grãos para poder pagar a dívida. Entendeu? Então, se ele mal está conseguindo produzir para pagar a dívida, como que ele vai estocar? Agora, tem, claro, outros produtores, não estou generalizando, né, que tem silo bolsa, que produz 5 mil hectares, 3 mil hectares, que está bem tranquilo. Hoje, ainda mesmo, os grandes produtores é a minoria que está nessa situação, tá? Mas que fazem esse estoque para esperar o preço melhorar, para poder comercializar. Só que hoje, com tantos fatores negativos que estão acontecendo nos últimos anos, é um luxo e uma raridade achar produtores que estão tendo condições de produzir, pagar a conta e sobrar para poder esperar o preço. Hoje tem, o produtor rural, ele conta com o seguro? É o seguinte, o seguro, em algumas situações, ele é obrigatório, tá? Outras é opcional, tá? Então, o que acontece? Tem algumas regiões do país que, quando o risco climático nos últimos anos é muito grande de ter uma seca, por exemplo, né? Algumas instituições só fazem o custeio e investimento condicionado hoje a algum seguro, nem que seja o seguro de vida. Se o produtor vier faltar, o seguro vai e cobra aquele financiamento que ele fez, né? O seguro agrícola, ele tem sido muito utilizado, mas não para todos. Tem muitos que preferem não fazer o seguro agrícola, porque o histórico de chuva é bom, né? E o seguro é muito caro, né? Sem contar também que não é simples de receber depois, como a maioria dos seguros não facilitam, né? Então, assim, mas legalmente falando, tá? As instituições, uma empresa qualquer, ela não pode vender um produto, um serviço atrelado a outros. Sim. Né? E muitas das vezes ela só empresta se for condicionado mesmo. Mas um seguro oficial, por exemplo, que o governo oferecesse, não há mais.
para garantir, para dar uma tranquilidade, aquilo que você comentava numa resposta anterior sobre os produtores norte-americanos. Sim. É o seguinte, ainda existe o seguro agrícola, tá? Ele não deixou de existir. Só que nem todos têm condição de contratar, é porque se contratar o custo fica muito elevado e sobra muita pouca produção, e outros porque acreditam que, em razão do histórico climático, se ele costuma ser favorável, ele acaba preferindo arriscar, né? Mas não é algo taxativo, obrigatório, que todos têm que produzir só se tiver o seguro agrícola. Luiz Cláudio, para a gente fechar isso daqui, essa nossa conversa, que eu acho que foi muito... ilustrou bem a situação do que é hoje o agronegócio no Brasil, como é que vive os médios, pequenos e grandes produtores. Da sua área, como especialista em direito do agronegócio, que recomendação você daria aos produtores? Como eles poderiam se prevenir, pelo menos, das questões jurídicas? Procure sempre o seu advogado de confiança com especialização em agronegócio para que você consiga fazer as negociações cada vez com mais segurança jurídica e com menor risco possível. Fazer certo na hora de tomar o dinheiro para poder produzir. Exatamente. E fazer certo na hora que for vender aquilo que produziu, né? Positivo. E a assessoria vem antes, ou seja, cuidar do telhado antes que comece a chover. Exatamente isso. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, falando com a gente sobre direito do agronegócio, que nós somos no estado poderosíssimo no agronegócio, num país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O homem do campo sofre porque ele tem um período para produzir, ele tem riscos climáticos, riscos do negócio na hora de vender, na hora de estocar, tem praga, quer dizer, é um trabalho, é uma atividade de muito risco. A gente gostaria que eles tivessem sempre bastante lucro, até para continuar produzindo alimentos baratos para nós. Um prazer receber você aqui hoje, Luiz. Muito obrigado, tá, pelo seu convite, parabéns pelo seu trabalho, agradeço, estendo os cumprimentos e agradecimentos ao meu amigo Eugene, ao Cristiano, que está aqui presente, né, fazendo parte aí do nosso trabalho. Muito obrigado por ter cedido esse espaço, eu aprendi muito com você também, e espero de alguma forma ter contribuído, né, com algumas orientações, né, para o bem-estar, para a segurança jurídica, né, para o aspecto comercial também do produtor rural e demais profissionais, né, de todo o sistema agroindustrial. Eu também agradeço o Eugene, já foi inclusive um dos entrevistados aqui, voltou para Goiás, ele é um cidadão americano, brasileiro, mas cidadão americano, mas quer ficar de vez aqui no Brasil, aqui em Goiás, e está com uma porção de projetos aí. Eu torço para que esses projetos dele, sim, todos deem o fruto que ele tem esperado e trabalhado para isso. Perfeito. A você que nos acompanhou, eu só tenho que agradecer mais uma vez. Por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo, assuntos, tratar de assuntos que sejam de grande interesse. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo episódio do Pode Tudo. Apoios com o Detrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.